Fala, turma linda, tudo bem? Professor Diogo aqui, certo? No canal Biologia com Diogo, para hoje juntos resolvermos questões da banca FCC, questões de biologia que foram cobradas no concurso, em concursos públicos, certo? Organizados pela FCC, uma banca de alto nível. Então, juntos, vamos ver como essa banca aqui, certo? Veremos como essa banca cobra os conteúdos, certo? Alguns conteúdos, é claro, né? Neste vídeo, referente aqui a biologia. Questão número 1. O jogo Calangos, desenvolvido por pesquisadores de diferentes universidades, é ambientado na região de dunas da margem oeste do Rio São Francisco, no estado da Bahia. As dunas estão em um bioma caracterizado por chuvas irregulares, observem, secas prolongadas, temperaturas elevadas e que possui espécies vegetais com proteção contra a perda de água. Pessoal, veja, vamos continuar lendo aqui para a gente ver o que o texto, o que o examinador aqui quis do candidato, certo? Três espécies de lagartos ou calangos são exclusivas dessas dunas. Aspectos do clima, da floração e frutificação das espécies vegetais e a topografia também são consideradas no jogo. A morfologia e as habilidades fisiológicas dos lagartos são simuladas, bem como a relação com predadores e presas, certo? O jogo foi testado pelos elaboradores, com estudantes de uma escola do ensino médio em Salvador, Bahia, e os resultados sugeriram que é capaz de motivar os estudantes, engajando-os ativamente na compreensão dos conteúdos trabalhados, sendo possível aprender sobre as dificuldades que os lagartos enfrentam para sobreviver, para crescer e se reproduzir com sucesso. Vamos ao comando da questão sem perder tempo, certo? Olha, o jogo permite que o professor explore conceitos biológicos a partir de uma metodologia associada a um tipo específico de aprendizagem. Os conceitos biológicos e de aprendizagem associados aos trechos em negritos são respectivamente. Pessoal, primeiro conceito, olha aqui, olha, que está aqui em negrito. Vamos aqui tentar descobrir do que é que está falando, certo? Olha, bioma caracterizado por chuvas irregulares. Falta água ali, certo? Tem longos períodos de estiagem, tem longos períodos de seca, certo? Tem baixos índices pluviométricos. Os vegetais, pessoal, a vegetação, olha, tem proteção contra a perda de água. Eu estou falando de qual bioma? Já deu para perceber, né? É claro que aqui está falando do único bioma que é exclusivo do Brasil, que é o quê? A caatinga, certo? Falta água, as plantas são, olha, xerófitas, não esqueçam disso. São plantas que têm folhas reduzidas em espinhos para economizar o quê? Economia de água. Eu também tenho muitas plantas aqui caducas. O que são isso? Plantas que perdem as folhas para economizar água também. E aí, pessoal, esse bioma caracterizado por essa seca, por essas chuvas irregulares, por os vegetais com essas adaptações, é caatinga. Vamos lá nas alternativas ver o que nós podemos já descartar, né, para a gente aprender a resolvermos as questões de forma eficiente. Observem, a letra A pode ser porque traz caatinga, a letra B cerrado, então já vou cortar a letra B porque ela trouxe primeiro cerrado, então não faz sentido. Letra C também traz cerrado, está errada, certo? E a letra D também traz cerrado. O bioma caracterizado ali na questão, certo, é caatinga. Então pode ser letra A ou pode ser a letra E, certo? Vamos agora ao segundo trecho ali que está em negrito. Olha, desculpe. As três espécies de lagartos são exclusivas dessas dunas. Pessoal, quando uma espécie é exclusiva de determinado ambiente, eu estou falando de espécie o quê? Quando uma espécie é exclusiva, isso quer dizer o quê? Ela só existe naquela área. Eu estou falando de espécies o quê? Espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas? São as espécies que são exclusivas de determinada área. No caso aqui, olha, três espécies de lagartos e calangos são exclusivas dessas dunas, ou seja, só existem nessas dunas. Então são espécies endêmicas, tá certo? Dessas dunas. Vamos ver aqui qual seria o gabarito. Olha, aqui está dizendo
E no segundo espaço aqui, olha, é um caso de endemismo. E aqui também. Então aqui eu a mesma coisa, certo? É endemismo sim. Então veja, é Caatinga, tá correto aqui. E aqui também tá. Então não dá ainda para chegar ao nosso gabarito. Continuando. O que está em negrito aqui, né? Bem como a relação de predadores e presas. Deixa eu puxar uma seta aqui, olha. Predadores, certo? Predadores e presas. Que relação ecológica é essa aqui, pessoal? Ah, já dei resposta, não é isso? Aqui eu tenho uma relação ecológica de quê? Uma relação ecológica de predatismo. Predatismo também chamado de quê? Também chamado de predação. Anotem aí o detalhe. O predatismo acontece entre espécies diferentes. Então é uma relação desarmônica, certo? Deixa eu só puxar uma setinha aqui rápido. É uma relação que é uma relação do tipo desarmônica e e acontece entre espécies diferentes. Então é uma relação que interespecífica. Não esqueçam disso. Desarmônica. Desarmônica porque alguém aqui vai sofrer prejuízo, certo? O predatismo, certo? Que é uma relação de que tipo? Desarmônica, pois há prejuízo. Interespecífica porque acontece entre espécies diferentes. Então aqui é um caso, é uma relação ecológica ilustrada aqui, tá certo? Quando fala de predadores e presas. Então aqui, olha, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui relação ecológica, certo? O terceiro espaço aqui pode ser a letra E. E aqui eu tenho sucessão ecológica. O que seria sucessão ecológica, pessoal? Não aparece no texto. Mas sucessão ecológica é quando uma área, tá certo? Está sendo ocupada de forma gradual pelos seres vivos. Suponha uma rocha, tá certo? Uma rocha ali, olha. E aí deixa eu escrever só aqui uma observação, porque já é um link aqui para você. Eu não aguento ficar sem falar esse detalhe aqui que pode salvar você em uma questão, certo? Olha, essa sucessão ecológica aqui, ela pode acontecer de duas formas. Essa sucessão ela pode ser primária, certo? Ou ela pode ser o quê? Ela pode ser secundária. Exemplo de uma sucessão primária é a ocupação de uma área que nunca houve vida. Exemplo, rochas formadas e que nunca houve vida ali, rochas nuas que depois vai chegando seres vivos aos poucos, certo? Vai chegando líquens, vai chegando musgos, certo? Vai tendo as comunidades, as etapas da sucessão, que é sese, série e clímax, mas isso é assunto para depois. Então, a sucessão que acontece em um ambiente que nunca houve vida antes, vai ser sucessão de que tipo? Sucessão primária, certo? Não esqueça disso. Agora, suponha uma área de campo, uma área de floresta, que tinha área ali, que tinha mata ali, mas que houve uma queimada, e depois ela vai se recuperando aos poucos. Houve vida antes. Quando há vida antes e depois começa a se recuperar aquela área, eu tenho sucessão o quê? Secundária. Pode ser o quê? Uma área que foi o quê? Uma área que foi queimada. Deu para entender, né? Mas o texto não falou disso em momento algum. Então não fala de sucessão ecológica. O que é sucessão ecológica? É o processo de quê? Sucessão ecológica é o processo de ocupação de determinada área, certo? Pelos seres vivos e que acontece de forma gradual. O que seria isso? Que acontece, certo? Que acontece aos poucos. Deixe-me só arrumar isso aqui rapidão, certo? Porque ficou uma bagunça aqui, né? Só um minutinho. Deu para entender? Aqui, olha, essa área queimada, certo? Essa área aqui queimada seria um exemplo de sucessão que sucessão, olha, essa área queimada seria sucessão secundária, área queimada que está sendo recuperada, certo? Mas o texto falou de quê? De uma relação ecológica de predatismo, uma relação ecológica de predatismo. Já temos aqui o nosso gabarito, que é a letra E, certo? Mas vamos fechar aqui, olha, a última parte aqui, ó. Está dizendo aqui que os resultados sugeriram que é capaz de motivar os estudantes engajando ativamente na compreensão dos conteúdos trabalhados, certo? Engajando ativamente na compreensão de quê? Dos conteúdos trabalhados. Então, pessoal, veja, isso aqui houve o quê? Uma aprendizagem
Na letra A tem aprendizagem tecnológica, onde tem o foco ali nos recursos tecnológicos, não é desse que eu estou falando, tá certo? O nosso foco aqui é em uma aprendizagem o quê? Uma aprendizagem significativa, onde os alunos participam ali, tá certo? Olha, o que é que tá dizendo aqui, ó? Os alunos, tá certo, compreenderam o conteúdo, engajaram-se, tá certo, de forma ativa. Então, houve significado, houve uma atividade ali onde, tá certo, trouxe significado para os alunos que, de fato, compreenderam, entenderam o conteúdo, certo? Estão ali ativos naquela atividade, certo? O nosso gabarito aqui é letra E, certo? Gabarito letra E. Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho, certo? Aqui, olha, nosso gabarito, letra E. Beleza, turma, vamos agora à questão de número 2. O DNA é o material genético dos seres vivos. Falou a questão aqui de DNA, certo? DNA é o material genético dos seres vivos. A quantidade de DNA presente em um espermatozoide é igual ao dobro da quantidade presente em um óvulo de um indivíduo da mesma espécie. Vamos pegar a espécie humana para utilizar aqui como exemplo, certo? Vocês vão entender. Olha, do que é que nós estamos falando? Pessoal, eu tenho aqui as células que eu vou chamar de quê? Somáticas, certo? E eu vou ter aqui, olha, as células que eu vou chamar de gametas. Os nossos gametas, certo? Estou falando da espécie humana. Eles têm 23 cromossomos, certo? Lembrando, estou falando da espécie humana. Quais são os gametas? Eu vou ter aqui, certo? O gameta masculino, que vai ser, não esqueça aqui, olha, o gameta masculino, que vai ser o espermatozoide, certo? E eu vou ter o gameta feminino aqui, que vai ser o ovócito, certo? Tanto o espermatozoide quanto o ovócito, eles vão ter a mesma quantidade de cromossomos, tá certo? O cromossomo é o DNA ali que está bem condensado, certo? Então, a questão está dizendo que o espermatozoide, olha, o espermatozoide, a quantidade de DNA do espermatozoide é igual ao dobro da quantidade presente em um óvulo. Não é igual ao dobro, pessoal, é a mesma quantidade. Se eu estou falando da espécie humana, se o espermatozoide tem 23, certo? Vai haver a mesma quantidade também no óvulo, tá certo? Que é o feminino ali, 23. Então, o que é que acontece aqui? A questão está errada, porque está dizendo que é o dobro, e não é o dobro, é a mesma quantidade. Se é da mesma espécie, os gametas, certo? Terão a mesma quantidade, que seria também 23. Então, aqui está errada, certo? Vamos ver a letra B, se é o gabarito. Vamos lá, observe. O que é que eu tenho aqui na letra B, certo? Olha, um glóbulo branco é igual ao dobro da quantidade presente em um neurônio de um indivíduo da mesma espécie. Aí agora eu vou falar das células somáticas. O que são as células somáticas? São as outras células do nosso corpo, certo? Vai formar todo o nosso corpo, tirando aí os gametas, que são as células para a reprodução, beleza? As células somáticas, pessoal, olhem, as células somáticas, elas são 2N. O que isso quer dizer? Eu vou ter células aqui do tipo diploides. Seria células diploide. Células que receberam um lote de cromossomos de origem materna e um lote de cromossomos de origem o quê? De origem paterna. Certo? Elas são diploides, não esqueçam disso. Suponha que o seu pai mandou um espermatozoide que tem 23 e sua mãe mandou um ovócito que tem 23. Quantos cromossomos você vai ter? Você vai ter, eu tô falando da espécie humana, não esqueçam disso, você vai ter 46 cromossomos, onde 23 veio do pai e 23 veio da mãe. Então, todas as suas células somáticas, elas são 2N, certo? Não esqueçam disso, porque um lote de cromossomos veio do pai e o outro veio da mãe e formou ali os pares. 23 veio do pai, 23 veio da mãe, 23 com 23 dá 46. Todas as células do indivíduo
as células somáticas vão ter 46. O glóbulo branco que você está vendo aqui, olha, glóbulo branco, certo, que você está vendo aqui, ele é o quê? Ele é uma célula de defesa. Na verdade, nós temos vários tipos de glóbulos brancos que são células de defesa. Está dizendo que o glóbulo branco, a quantidade de material genético ali, tá certo? A quantidade de DNA do glóbulo branco é igual ao dobro da quantidade presente em um neurônio, uma célula do sistema nervoso, certo? Uma célula aqui do sistema nervoso. Se é da mesma espécie, tanto o glóbulo branco quanto o neurônio são células diploides, certo? Porque e do mesmo indivíduo vai ter a mesma quantidade, certo? Então, se o glóbulo branco tem 46, o neurônio também tem 46, porque é da mesma espécie. Então, aqui está errado, não é o dobro, é a mesma quantidade. Veja a letra C agora, o que é que traz. O glóbulo branco de um indivíduo, de uma espécie, é sempre igual a um glóbulo branco de um indivíduo de outra espécie. Pessoal, glóbulos brancos são células de defesa. Só que, certo? As células de defesa, por exemplo, do humano, não vai ter a mesma quantidade de cromossomos, a mesma quantidade de DNA de um cão, por exemplo. Então, as quantidades de cromossomos de DNA da célula, certo? E, por exemplo, aqui do glóbulo branco, vai variar de espécie para espécie. Então, dizer que é a mesma quantidade está o quê? Errado, certo? Depois, letra D, olha, o óvulo, a quantidade de DNA do óvulo é igual a metade da quantidade presente em um zigoto, que seria um zigoto. Vamos ver daqui a pouco. Do indivíduo da mesma espécie. Pessoal, olha só uma coisa aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas acontece que se um espermatozoide, certo, fecundar o ovócito, vai formar aqui o quê? Vai formar aqui, vai ter a formação aqui de uma única célula, chamada de quê? Chamada de zigoto. Eu vou desenhar aqui o zigoto. Olha o zigoto aqui, ó. Tá aqui o zigoto. O zigoto foi o resultado da união do espermatozoide, que tem quantos? 23 cromossomos, com o ovócito, que tem quantos? 23 cromossomos. Aí eu te pergunto, se juntou os dois, vai ter quantos cromossomos ao todo? 46 cromossomos. O zigoto, ele é 2N. Por que ele é 2N? Porque ele é formado por um lote de cromossomos que veio do pai através de espermatozoide e um lote que veio da mãe, certo? Olha, do pai através do espermatozoide, não esqueçam disso, e da mãe através do ovócito. Juntou esse 23 daqui com esse 23 daqui, deu 46. Aqui está dizendo que o óvulo é igual, a quantidade de DNA do óvulo é igual a metade da quantidade presente em um zigoto de um indivíduo da mesma espécie. Está correto, porque se o zigoto aqui, ó, tem 46, 23 veio do pai, certo? E 23 veio da mãe. E o gameta da mãe aqui não é o ovócito, o óvulo aqui que a questão trouxe, certo? Então vai ter o quê? Vai ter metade do zigoto, porque o zigoto foi o resultado dos dois, do gameta masculino com o gameta feminino. E se eu tenho um zigoto ali com 46 cromossomos, a mãe mandou metade. Metade de 46 é 23. Então aqui a letra D está correta. Letra E diz o seguinte: o espermatozoide, a quantidade de DNA no espermatozoide é igual à quantidade presente em um glóbulo branco do indivíduo da mesma espécie. Pessoal, o espermatozoide é uma célula, certo? Gameta, é um gameta. O gameta tem metade das nossas células somáticas. Os gametas, eles têm, na espécie humana, 23 cromossomos, certo? E quando eu falo aqui de glóbulo branco, que é célula de defesa, é uma célula diploide, certo? Que vai ter a quantidade de material genético que veio da mãe, através do ovócito e do pai. Juntou 23 com 23, o glóbulo branco vai ter quanto? 40 aí, deixa me arrumar aqui, vai ter 46 cromossomos, certo? A questão está te dizendo aqui que, veja, a questão está te dizendo que a quantidade de DNA do espermatozoide é igual à quantidade presente em um glóbulo branco. É não, o que tem no espermatozoide é metade daquilo que tem no glóbulo branco. Então aqui está o quê? Aqui está incorreto, certo? Nosso gabarito é letra D. Beleza, turma? Lembrando, as nossas células somáticas
formando todo o nosso corpo ali, tirando os nossos gametas. O gameta do homem é o espermatozoide, da mulher é o ovócito. As nossas células somáticas são diploides, porque tem 2 lotes de cromossomos, tá certo? Os cromossomos nas células somáticas ficam pareados, cromossomos homólogos, e na nossa espécie tem 46 cromossomos. Os nossos gametas têm 23, certo? Não esqueçam disso. E aí, pessoal, mais uma questão da FCC. Vamos lá ver, certo? Certo? Olha, FCC, como eu disse, é a banca de alto nível, então o candidato tem que estar bem preparado para conseguir ali a sua aprovação, certo? Olha, logo após a descoberta da penicilina, a penicilina foi o primeiro antibiótico descoberto na humanidade, tá certo? É aí que foi descoberto por Alexander Fleming ao acaso. Depois nós temos aula aqui no canal, inclusive, sobre isso, detalhando. E a penicilina, tá certo? Ela é feita através, tá certo? A composição dela, na descoberta ali, descobriu-se que o quê? Um fungo era capaz de eliminar substâncias que inibiam o crescimento de bactérias. E aí veja o que a questão trouxe. Logo após a descoberta da penicilina, que é um antibiótico, certo? O primeiro antibiótico amplamente utilizado no tratamento de infecções bacterianas da história da medicina, houve o otimismo de que todas as infecções seriam tratáveis e de que a mortalidade por doenças bacterianas seria um problema prestes a ser superado. Então a questão está dizendo que depois que eu descobri a penicilina, o primeiro antibiótico assim amplamente aí, utilizado, tivemos aí o otimismo que todas as infecções bacterianas, o problema com elas seria superado. No entanto, apesar do desenvolvimento de uma grande diversidade de antibióticos e de agentes terapêuticos sintéticos, ainda enfrentamos elevadas taxas de mortalidade por infecções, especialmente as infecções hospitalares, causadas pelas chamadas superbactérias, micro-organismos extremamente difíceis de combater, mesmo após o uso de vários medicamentos. Pessoal, essa questão aqui, olha, é uma questão sobre evolução, certo? Que é muito cobrado nos concursos, como vocês estão vendo, e também nos vestibulares. Então, vejam. Quando eu falo de superbactéria, eu estou falando de bactérias resistentes ao quê? Elas são resistentes, certo? Elas são resistentes a quê? A antibióticos, certo? Agora, por que elas ficaram resistentes a um antibiótico? Te pergunto, foi um antibiótico que fez ela ficar resistente a ele? Será que foi isso? Não foi isso, tá certo, turma? Então, cuidado para você não errar. Veja, o antibiótico é um medicamento que faz o quê? Que vai tentar combater ali, certo? Destruir ali a, a bactéria. Mas as bactérias resistentes, elas são resistentes ao quê? Aos antibióticos. Houve o seguinte, o uso errado de antibióticos, o uso, tá certo? Que não foi feito da maneira adequada, que não foi feito seguindo as orientações médicas, o uso indiscriminado de antibiótico acabou ao longo do tempo selecionando linhagens de bactérias mais resistentes. E geralmente essas bactérias resistentes, observe o que é que tem aqui. As bactérias resistentes, geralmente elas trazem ali o gene, aqui está a Bacterium C procarionte, tem um DNA disperso no citoplasma, não tem a carioteca envolvendo o núcleo, e elas podem ter um DNA extra chamado de quê? Eu vou desenhar aqui, chamado de plasmídio. O que é um plasmídio? O plasmídio é um DNA, certo? Extra. Plasmídio é um DNA extra-bacteriano, não esqueça disso. Circular e que é separado do DNA principal. E esse plasmídio, pessoal, deixa eu escrever aqui direitinho, certo? Ele pode trazer ali o gene de quê? De resistência. Esse plasmídio, certo? Ele pode trazer ali o gene de resistência. Gene de resistência. Então, supondo você está com uma infecção bacteriana, você vai tomar um antibiótico. O médico disse que era para tomar, por exemplo, 8 dias. Só para ilustrar aqui, se você no terceiro dia se sente melhor e dispensa o uso daquele antibiótico, acaba que você vai selecionar, você acaba matando as bactérias menos resistentes e vai sobrando ali as bactérias o quê? Mais resistentes. Elas vão se multiplicando e se multiplicam muito rápido por divisão binária. E daqui a pouco nós vamos ter uma grande quantidade de bactérias que tem o gene de resistência, o plasmídio aí, e que fica difícil de combatê-las porque aumentou muito a população, porque eu não usei o antibiótico de forma correta. Então, o que é que está acontecendo? O antibiótico não foi o antibiótico que fez
a bactéria ficar resistente. O antibiótico selecionou, certo? As bactérias, de forma positiva, as bactérias mais resistentes. O uso errado dele acabou o quê? Eliminando as mais fracas, as mais frágeis e deixando as mais resistentes. E isso, ao longo da evolução, esse uso incorreto, certo, inadequado, foi selecionando bactérias que já tinham genes de resistência. Então, não foi o antibiótico que fez, não foi o antibiótico que induziu a bactéria a sofrer mutação e ficar resistente. Ela já tinha os genes, ele apenas selecionou, certo? Então, o uso errado de antibiótico acabou selecionando ao longo do tempo, aí, ao longo da evolução, essas superbactérias. Na verdade, são bactérias resistentes a antibióticos. Vamos ver aqui o comando da questão, o que é que a questão quer do candidato. Olha, beleza, turma, vamos ver aqui o que a questão pede. Olha, a explicação correta para a dificuldade de se tratar infecções hospitalares causadas por superbactérias é: os antibióticos são poderosos agentes indutores de novas mutações nas bactérias resistentes a múltiplos medicamentos. Pessoal, o antibiótico ele não, tá certo? É o agente que vai induzir ela a sofrer mutação. As mutações sofreram ao acaso de forma aleatória e o antibiótico selecionou, certo? O uso errado do antibiótico serviu para selecionar as bactérias resistentes. E não é correto você dizer que foi o antibiótico que induziu a bactéria a ficar resistente, que foi o antibiótico que induziu a bactéria a sofrer a mutação, certo? As mutações sofreram ao acaso de forma totalmente aleatória, certo? Então aqui, olha, essa daqui está incorreta. O uso intensivo, olha, o uso intensivo de vários tipos de antibióticos selecionou linhagens de bactérias resistentes a múltiplos medicamentos. Pode ser isso, né? O uso intensivo, o uso prolongado, o uso indiscriminado, vamos ver se é isso, né? Selecionou linhagem de bactérias resistentes, certo? Se eu uso por muito tempo da maneira inadequada, certo? Se eu uso por muito tempo de forma indiscriminada, eu acabo selecionando bactérias o quê? Resistentes. E aí elas são resistentes porque elas sofreram, certo? Mesmo antes disso aqui, mutações que conferiram a elas gene de resistência. Veja a letra C, o que é que traz. A letra C diz o seguinte: a presença de raio-x em hospitais eleva significativamente a radiação de fundo, provocando altas taxas de mutação nas bactérias que ali se desenvolvem. Não é o raio-x que é responsável por essas superbactérias, certo? Então aqui está incorreto. Depois, a presença de antibióticos estimula as bactérias a adquirir características de resistência. Estimula a bactéria. É como se porque tem antibiótico ali, a bactéria vai se esforçar para adquirir essa resistência. Isso aqui é um pensamento lamarckista, certo? E que são transmitidas de gerações para gerações seguintes. Essa letra D aqui traz um pensamento do Lamarck. Lei de uso e desuso, você se esforça para se adaptar ao meio, certo? E passa para as seguintes gerações através da transmissão dos caracteres adquiridos. Mas não foi um antibiótico que estimulou ela a adquirir tal característica, a resistência. Ela já era resistente, porque sofreu mutação de forma totalmente aleatória. E o antibiótico só selecionou, certo? Então aqui está incorreto, beleza? E a letra E, pessoas internadas que já foram tratadas anteriormente com antibióticos tornam-se resistentes a seus efeitos e por isso não conseguem se defender das superbactérias. Não são as pessoas que se tornam resistentes, certo? São as bactérias que se tornam resistentes ao quê? Aos antibióticos. Então, se eu estou com uma infecção bacteriana, certo? Com superbactérias que são resistentes a antibióticos, são elas que são resistentes, certo? Porque foram selecionadas pelo uso intensivo, pelo uso indiscriminado, pelo uso incorreto dos antibióticos, e aí eu não consigo me livrar daquela infecção, certo? E não é correto dizer que são as pessoas que tornaram-se resistentes aos efeitos. Então a letra E está o quê? Está incorreta. Nosso gabarito realmente aqui, olha, é a letra o quê? É a letra, certo? O nosso gabarito aqui é letra B, certo, turma? Vamos marcar aqui direitinho para vocês observarem. Letra B, o uso intensivo de vários antibióticos, vários tipos de antibióticos, selecionou bactérias resistentes a múltiplos medicamentos. Então, cuidado ao utilizar um antibiótico, certo? Use da maneira adequada, de acordo com as orientações médicas, para não contribuir mais ainda para a seleção dessas superbactérias.
Turma, fiquem bem, aguardo vocês em um próximo momento, espero que vocês tenham compreendido. Compartilhe bastante nosso material, certo? Estude porque, certo? Quem estuda, que se dedica, uma hora a conta fecha, e você aí vai garantir a sua aprovação no tempo certo, através da sua dedicação, certo? Fiquem bem, deixa o like se o vídeo foi útil e espero vocês em um próximo momento. Tchau, tchau.